Pessoal, tudo bom? Vou fazer um vídeo aqui explicando como é que eu revisaria para uma prova de concurso uma reta final. Uma reta final criada por mim mesmo, para mim, que você pode seguir os mesmos princípios, as mesmas regras para criar a sua reta final. E talvez nem depender de cursinho específico para isso, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu fazia quando ia para uma reta final do concurso público, ou seja, saiu o edital, faltam ali 2 meses, 3 meses, eu pegava a maior parte do meu tempo para seguir cinco tópicos que eu vou falar aqui para você agora. São 5 tópicos. Qual é o primeiro tópico? O primeiro tópico é revisar os artigos de lei que eu considerava importante, tá? Então, como eu já sabia que 70% aí da prova era legislação, eu precisava revisar uma grande quantidade de artigos. E os artigos que eu revisava várias vezes até o dia da prova, porque eu não ia revisar tudo de novo, eram os artigos mais importantes. E quais eram esses artigos mais importantes? Eram os artigos que durante os meus estudos, durante a minha resolução de questões, eram os artigos que eu grifava, tá? Quando eu resolvia questões, eu grifava esses artigos de amarelo. Se eu resolvesse outra questão e caísse novamente, eu fazia um asterisco nesse artigo. E se caísse de novo, eu fazia outro asterisco, outro asterisco. Se tivesse uma determinada palavra-chave que a banca mudava, eu ia lá e grifava essa palavra. E se caía alguma coisa relacionada com esse artigo que não estava diretamente relacionada, assim, não era cópia igual do artigo, eu pegava uma notinha, um bloquinho de nota, aquele post-it, escrevia, colava ali do lado, tá? Às vezes era uma quantidade maior de coisa que eu precisava escrever. Às vezes eu digitava, imprimia e grampeava ali junto com a página, tá? Então, era o que eu revisava. Primeiro ponto, eu revisava os artigos de lei mais importantes, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu revisava súmulas. Isso eu aprendi na época que eu estudava e ia para o concurso. Fazia a prova, voltava, não acredito, cobrou essa súmula, eu não sabia, cobrou aquela súmula, eu não sabia. Então eu revisava as súmulas, porque eu sabia que iam cair ali umas 5 ou 6 súmulas na prova do concurso. E não são muitas súmulas que você precisa saber, né? Ainda mais se você resolve muitas questões, você já sabe inclusive quais são as mais importantes. Então eu revisava as súmulas. Então eu já queria garantir aí as questões de legislação, os artigos, revisava muito. As súmulas, aí já ia para uns 74% da prova, mais ou menos, né? Não quer dizer que eu vou acertar esses 74% da prova, mas do que eu já tinha estudado, mas eu já estava bem encaminhado, tá? Terceira coisa que eu revisava, meus resumos, tá? E o que dos meus resumos? Os principais conceitos e classificações, que é a base e as principais informações de qualquer concurso, tá? Ah, Gerson, mas tem umas teorias inusitadas, tem umas coisas que perdem o concurso. Não me importava, nada disso me importava. Por quê? Porque para eu acertar uma questão inusitada, uma teoria inusitada que possa cair na prova, eu preciso estudar um monte de teoria, um monte de coisa para talvez acertar um. Eu nem sei se vou estudar essa teoria. Então, eu gostava de estudar os conceitos e as classificações básicas. Os conceitos dos institutos, as principais teorias, as principais coisas consolidadas, as ideias principais, tá? Porque com as ideias principais eu conseguia chegar na resposta certa das questões ali fáceis, médias. Tem até um vídeo explicando questão fácil, média e difícil, né? Ou eu podia chegar na resposta certa por eliminação. Às vezes eu eliminava, um buraco aqui. Cidade não é brincadeira não, aqui é Aracaju, né? É um buraco só. Então eu eliminava
eu eliminava os itens incorretos e chegava na resposta certa. Às vezes eu não tinha nem certeza daquela resposta certa, mas pela eliminação dos itens incorretos, eu chegava naquela certa, tá? E chegava porque conhecia bem os artigos, as súmulas e os principais conceitos doutrinários, tá? Então, quatro aspectos. E o quinto aspecto era revisar a jurisprudência do último ano, um ano para trás, tá? Do último ano. Então eu pegava os principais pontos e eu também fazia um resumo da jurisprudência, ou seja, grifava aqueles trechos mais relevantes do que eu venho estudando ao longo do ano e eu voltava naqueles pontos. Aqueles pontos eram os mais importantes. Então, recapitulando, o que é que eu usava para fazer a minha reta final e a minha revisão? Primeiro, os artigos de lei mais importantes que eu já tinha estudado. Segundo, súmulas. Terceiro, conceitos, classificações doutrinárias principais que estavam nos meus resumos. Quarto, tem mais um. Quarto, eu falei foi legislação, súmula, conceito doutrinário, jurisprudência, né? Principais, revisão de jurisprudência. E o quinto, que é muito importante, esse aqui, que tem a ver com questões. Muita gente, quando chega nessa reta final, quer resolver muitas questões. Quando eu chegava na reta final, eu já tinha resolvido muitas questões. A minha maior preocupação era ler as respostas corretas do máximo de questões da banca que ia fazer o concurso. Existe uma diferença entre você resolver questões e ler as questões e ir direto na resposta correta para você absorver o máximo de conteúdo e o máximo como aquela banca pensa em relação à sua prova. Não quer dizer que eu não ia responder questões, eu podia resolver questões, mas eu queria ler a máxima quantidade de questões certas. Isso aqui é uma dica espetacular, pode ter certeza. Porque as questões, se repetem, o estilo é parecido. Então eu lia. Não dá para você resolver todas as questões da sua banca. Você vai fazer um concurso CESP, sei lá, deve ter umas 50 mil questões para você resolver, né? Se você for considerar todos os níveis, né? Tem gente que, não, eu só vou resolver a do concurso, a do meu concurso. Não faça isso. Faça da banca. O que importa é a banca. Quanto mais questões você resolve da banca, melhor. Porque as questões se repetem da banca. Às vezes cai num concurso, cai em outro. Então não dá para resolver todas as questões em 2 meses. 50, 60 mil questões, 70, não sei. Às vezes tem muito mais, tá? Então o que é que eu fazia? Eu lia os itens corretos. Eu ia questão por questão e ia lendo os itens corretos. E ao ler os itens corretos, eu aprendia. Aquilo ali eu não queria mais errar. Não queria ter a possibilidade de errar uma questão que já caiu e aquele item correto, né? Claro que quando você está estudando para prova de concurso e não está nessa reta final, você vai resolver as questões e vai analisar o item correto, vai analisar o incorreto, por que é que todos os itens estão incorretos. Mas na reta final não dá para fazer isso em volume, tá? Não dá para fazer isso em volume. Então isso é o que eu fazia quando chegava na reta final, faltando aí 2 meses para a prova. Essa era a minha forma de estudar para a reta final e onde eu consegui uma boa quantidade de pontos aliado ao meu estudo prévio, né? Isso eu estou falando para concurso de carreiras jurídicas, né? Não estou falando, por exemplo, um concurso como técnico de tribunal estadual, que é um estudo diferente. Dá para você estudar tudo em 3 meses, né? Se você tiver uma mínima bagagem aí. Mas é isso, eu estou falando para concurso de carreiras jurídicas, tá? Então essa é a forma que eu fazia a revisão. Espero que essa forma de revisar tenha sido útil para você, inclusive economize aí quando você for pensar em reta final. Talvez você não precise fazer toda vez, às vezes uma vez ou outra é interessante, mas talvez você não precise fazer toda vez retas finais para o concurso que você quer, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo dos meus materiais, cursos, inclusive a legislação, os artigos que eu considero importante. Eu tenho um material sobre isso, sobre os principais artigos mais importantes, baseado por carreira, por cargo, por concurso, por banca, tá tudo lá organizadinho.
Constituição, Direito Administrativo, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal. Vou deixar o link aqui embaixo também, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, que esse vídeo seja útil para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.